Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para tirar a dúvida de algumas mães. Meu filho nasceu chupando o dedo. E agora, doutora, eu substituo ou não pela chupeta? Você tem essa dúvida? Te preocupa ver o seu filho chugando o dedinho? Vem comigo e vamos conversar um pouquinho mais a respeito de tudo isso. Realmente, nós precisamos pensar quem é essa criança que está sugando o dedinho, levando a sua mãozinha à boca. Ainda no útero materno, muitos pais descobrem que seus filhos estão sugando o dedinho. Essa sucção digital, ela pode ocorrer como uma necessidade e um mecanismo da criança em começar a sugar e treinar o ato de sucção, que vai ser muito útil futuramente na questão do aleitamento materno. A criança nasce com esse reflexo inato, que é o reflexo da sucção. Para nós vamos acompanhando esse desenvolvimento da criança, ou seja, nos primeiros meses de vida a criança vai ser amamentada e ter todo esse desenvolvimento facial sendo alterado, porque a criança nasce lá com o queixinho para trás. E aí, a hora que a mãe percebe que a criança está sugando o dedinho, o que vamos fazer? Nós precisamos pensar, então, quantos anos tem essa criança? Do 0 aos 3 anos de idade, é desafiante a gente pensar em alguns contextos, porque a criança do 0 aos 2 está numa fase oral de desenvolvimento, em que ela explora o mundo através da boca. Essa exploração sensorial é conexão da criança com o mundo. Ela entende e experimenta o mundo através da boca. E também se nutre através de uma sucção, que é a sucção nutritiva. Mas e a sucção não nutritiva? Até que ponto ela pode prejudicar a criança? Eu acompanho crianças que levam o hábito de sucção até os 9, 10 anos de idade. Esse hábito pode se prolongar e nós, enquanto cuidadores, precisamos estar muito atentos a essas pequenas situações, mas que vão ajudando a criança a criar novos mecanismos. Vamos repensar um pouquinho? O que é ter um hábito? Um hábito é algo que a gente faz de maneira inconsciente para compensar algo ou alguma coisa, cria uma conexão. A primeira coisa que eu pergunto, quando a criança já está entendendo um pouquinho, para a família, numa entrevista, numa consulta aqui numa mesa como esta, ou até mesmo na nossa sala ali de atendimento, é em que momentos, essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, que o seu filho ou a sua filha suga o dedinho. É no momento que ele se vê contrariado? É para iniciar o soninho? É quando ele está um pouco inquieto, bravinho e começa a sugar o dedo? Então, identificar qual é o gatilho que aciona o hábito é algo muito importante. A gente conseguir se antever ao hábito é mais importante ainda. Então, a gente vai ter, assim, uma criança pequena que não tem entendimento, que a gente vai perceber que sugou o dedinho, esconde a mãozinha, terminou, está dormindo, acalma a criança. Uma criança que já está se prolongando com o hábito, a gente vai começar a interagir com essa criança, primeiro descobrindo como ela está se sentindo no momento que ela vai sugar o dedinho e criar mecanismos de aceitação. Não adianta criar contrariedades. A crítica enfraquece a estima da criança. E o que nós mais precisamos é uma criança construindo a sua confiança, acreditando em si mesmo que é capaz de fazer coisas muito diferentes. Então, a segunda coisa que nós devemos fazer é aceitar o hábito, evitar a crítica, evitar a comparação entre amigos e olhar para a criança, chegar até os olhos dela e perceber o que ela está sentindo naquele momento. Às vezes ela está distraída assistindo televisão, sugando o dedinho, preso naquela conexão que se distrai lá longe. E aí a gente vai cuidando dessas questões e dando outras ferramentas para essa mãozinha linda e abençoada. O que a gente tem que prestar atenção é que existem 2 desafios na sucção do dedo, do polegar e da mãozinha.
O desafio é que a mãozinha está a toda hora muito perto da criança. Anteriormente, se você me acompanha, eu fiz 3 vídeos para ajudar as mães com crianças que chupavam chupeta a descobrir a interferência da chupeta nos moldes da boquinha da criança, o quanto que essa boquinha pode ser alterada pela chupeta. O mesmo mecanismo acontece com o dedinho. E o desafio com o dedinho é ainda maior, porque ele está pertinho da criança a hora que ela quiser. Mas é uma conexão de mão, de pele, né? Então isso precisa ser humanizado e tranquilizado às mães. E observando o que a criança está precisando, nós podemos assim fazer ela entender que para se tranquilizar ela pode ter outros meios. Um dos mecanismos que a gente pode ensinar a mãe e a criança: filho, você está com vontade de chupar o dedinho agora? Está aborrecido? Vamos respirar junto? Vamos ficar tranquilo? E aí, identificando as emoções, conversando, identificando e tendo essa empatia com a criança, ela vai se sentindo mais acolhida. E essa acolhida vai fazer uma diferença enorme para que juntos, pais e filhos, possam juntos olhar para a mesma situação. Então, não é tão simples. É desafiador, mas eu não sei até que ponto a substituição do dedo pela chupeta pode ser algo tão vantajoso assim. Vejam essa imagem de uma alteração do arco e o quanto existe de possibilidade de deformação numa mordida aberta para uma criança que prolongou o hábito por muito tempo. Então, vamos prestar atenção. Quando a criança já estiver entendendo, precisamos mostrar as consequências de levar uma mãozinha que também tem micro-organismos, não está limpa e que vamos levar até a boquinha. É chegada a hora da criança criar, então, um desejo, a vontade da mudança. Para que a mudança aconteça, um passo de cada vez é necessário. Eu vou passar aqui para vocês algumas dicas de como a gente pode interferir nesse hábito. Eu acredito que um profissional amigo possa ser um motivador muito grande para a criança. Muitas vezes a criança, quando vem ao odontopediatra, no retorno fala: doutora Karen, depois que você conversou sobre a mamadeira e sobre a chupeta, meu filho largou logo em seguida. E do dedinho também uma fonoaudióloga, uma odontopediatra e também a pediatra da criança pode ser um mecanismo de muita ajuda. Então, olha, lembra que você contratou e combinou com a doutora Karen? Vamos fazer isso? Então, a gente pode ter esse convívio mais pessoal, dando uma consultoria para os pais, individualizado, mas também dar uma dica para você que me segue nos canais, que fica super acessível para você iniciar amanhã mesmo. Um deles é a gente criar um combinado com a criança que já está no momento que ela quer largar o hábito, mas quando ela vê, escapa e ela põe a mãozinha na boca. Eu encontrei um band-aidinho com personagens para a gente poder oferecer para a criança uma oportunidade dela recordar de que o dedinho tem outras utilidades que não a sucção. Então, a criança pode escolher um personagem por dia e na hora que ela vai ter vontade de colocar, ela olha: ai, que legal, tem um amiguinho aqui. Então, isso você pode encontrar em qualquer farmácia e escolher junto com a criança. Outra coisa muito legal, quando a criança está nessa fase do despertar, é usar este quebra-hábitos da Dental Friends. Essa empresa, que é a Angel, desenvolveu um adesivo autocolante, que é como se fosse aquelas tatuagens que a gente fazia antigamente, que é só a gente umedecer e colocar no dedinho da criança, e esses amiguinhos que são os Dental Friends passam a ser o grande amigo da criança. Aí basta deixar a imaginação fluir e contar uma história para a criança, para que ela já observe o quanto que aquele amiguinho começou a participar do dedinho dela e não tenha vontade mais de colocar a mãozinha na boca. Quando estamos com a criança, devemos usar essa energia das mãozinhas dela para criar coisas legais.
Vamos aproveitar esse potencial que ela tem e explicar para ela que a mãozinha foi feita para comer, para brincar de massinha de modelar, para pintar, para fazer carinho, né? Então a gente pode utilizar de várias conexões da mão para a gente poder explorar o potencial que a criança tem. Observe que, olhando o hábito de fora, ele pode ser menor do que a gente imagina. Quando estamos com um problema, ele parece gigante e enorme. A hora que eu vejo uma mãe entrando no consultório aflita com uma criança de 8 anos de idade, que a mãe vê que os dentinhos estão tortos e que não consegue alterar o hábito, a gente precisa começar do zero e entender um pouquinho daquela criança e descobrir o potencial infinito que tem dentro dela para fazer boas escolhas por uma vida toda, porque um hábito a gente não termina, a gente substitui. Então nós precisamos canalizar essa vontade da criança para fazer algo maior e descobrir de verdadeiros talentos que ela pode fazer com a própria mão. Eu te convido então a olhar de fora, humanizar tudo isso, relaxar e explorar essas questões sensoriais ligado com o prazer de sugar, que foi a primeira conexão que a criança fez na vida. Sugar foi a fonte de prazer primária que a criança teve. Então, vamos observar isso de um outro prisma e juntos poderemos construir uma infância maravilhosa. Vem comigo por mais saúde para você e para sua família. Se inscreva no meu canal, indique esse vídeo para outros amigos e vamos fazer esse nosso canal crescer. Até mais. Tchau, tchau.